Olá, alunos, seja bem-vindo. Nesta aula nós vamos discutir a respeito do coeficiente angular de retas e nós vamos desenvolver um estudo associando o coeficiente angular com o ângulo de inclinação das retas, observando essa possível associação entre estes dois elementos. Então nós vamos iniciar por meio da resolução de um problema. Acompanhe o enunciado. Um engenheiro, projetando um cabo de aço para a sustentação de um prédio em construção, obteve as coordenadas dos pontos A e B descritas na figura a seguir. Então, nós observamos a identificação de dois pontos, um ponto A sobre o eixo X e um ponto B, que seria no topo deste edifício. E existe um cabo que está esticado ligando esses dois pontos, então nós podemos aproximá-lo por uma reta. O ponto A, que está sobre o eixo X, tem a abscissa 10. Então, quer dizer que esse ponto A tem as suas coordenadas 10, 0. O ponto B, nós podemos observar que ele possui a abscissa 25, que é o valor avaliado no eixo X, e a sua ordenada 19,2. Então, estes são os dois pontos que caracterizam o cabo de aço em questão, o seu posicionamento no plano cartesiano. As medidas indicadas na figura são dadas em metros. Sabe-se que a inclinação do cabo com a horizontal é importante, pois dessa forma o engenheiro pode determinar qual é o comprimento deste cabo de aço. Considerando os dados apresentados no problema, o resultado de tangente de alfa é igual a. Então, nós precisamos avaliar a tangente do ângulo alfa, que é o ângulo formado entre o eixo X, no seu sentido positivo, e o cabo de aço. Nós podemos observar que a tangente vai assumir o valor 1,28. Então, neste problema, nós precisamos associar o cálculo do coeficiente angular de uma reta com essa possibilidade de associar este valor à tangente de um determinado ângulo, que é o ângulo de inclinação da reta. Então, por meio dos dados apresentados no gráfico, nós vamos investigar o coeficiente angular e, consequentemente, obter o valor da tangente. Então, vamos retornar e avaliar a resolução. Nós sabemos que esse valor da tangente de alfa é igual ao coeficiente angular da reta. Então, para determinar esse valor, nós podemos determinar qual é esse coeficiente m, sabendo da igualdade em questão. Então, pelo problema apresentado, nós observamos que o ângulo alfa é o ângulo formado entre o eixo X e o cabo de aço, que é representado por meio de uma reta. Se nós considerarmos apenas a distância de A a B, um segmento de reta. Podemos identificar os pontos A e B como avaliado anteriormente. O ponto A de coordenadas 10, 0 e o ponto B 25, 19,2. Então, assim, por meio dos dados apresentados e por meio dessa associação entre coeficiente angular e ângulo, conhecendo as coordenadas dos pontos A e B, o nosso objetivo é determinar o coeficiente angular desta reta, que seria a reta descrita pelo cabo de aço. Então, considerando os pontos A e B, de tal forma que YB é a ordenada do segundo ponto, XB é a abscissa do segundo ponto, YA é a ordenada do primeiro ponto e XA é a abscissa do primeiro ponto. Então, substituindo as informações dos pontos A e B, nós vamos ter M sendo dado por 19,2 menos 0, que seria do ponto B menos ponto A, os valores de ordenadas, dividido por 25 menos 10, a abscissa de B, menos a abscissa do ponto A. 19,2 menos 0 resulta em 19,2. 25 menos 10 é igual a 15. 19,2 dividido por 15 assume o valor 1,28. Então, quer dizer que o coeficiente angular da reta tem o valor 1,28. Mas nós sabemos que esse coeficiente angular ele pode ser representado por meio também da tangente do ângulo alfa.
Se nós conhecêssemos o ângulo alfa, bastaria calcular a sua tangente e nós teríamos o coeficiente angular. Mas agora nós temos o processo inverso. Nós já avaliamos o coeficiente angular, que é 1,28, portanto, nós podemos concluir que a tangente do ângulo alfa também assume esse valor. Então, essa é a relação que pode ser estabelecida entre o ângulo de inclinação da reta e o coeficiente angular. Se nós conhecemos dois pontos, nós podemos determinar o coeficiente angular, por consequência, determinar a tangente do ângulo e, assim, o ângulo de inclinação. E no processo inverso, se eu conheço o ângulo de inclinação, basta calcular o valor da sua tangente e nós conseguimos determinar o coeficiente angular. Então, dessa forma, nós resolvemos este problema partindo do coeficiente angular e determinando a tangente do ângulo. Eu desejo a você bons estudos e até a próxima!